Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um que está me acompanhando agora e com cada familiar também de vocês. Nesta terça-feira, neste dia abençoado que o Senhor preparou para cada um de nós, estamos estudando mais uma vez a palavra dele. E hoje, como todos os devocionais têm sido, uma palavra abençoada para a minha vida, para a sua, para que nós possamos ir além de aprender com o melhor dos mestres, com o mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus, nós possamos, além de ouvi-lo, aprender com ele, podemos praticar em nossa vida e assim sermos obedientes à sua palavra e também sermos abençoados praticando essa palavra. Então, nós vamos ficar atentos aí nesta terça-feira, em mais essa semana abençoada. Espero que vocês realmente estejam aí tendo já um início de semana muito abençoado e continuem tendo uma semana cheia de bênçãos nas suas vidas. E hoje, o tema do devocional é o juízo de Deus. Então, nós vamos aí aprender com o Senhor sobre o juízo dele, porque o fim está próximo e nós temos que ficar atentos a esta palavra hoje sobre o juízo de Deus. E o texto que nós vamos fazer a leitura está em Jeremias 48, versículo 1. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiriataim, já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. Nós vamos aqui então aprender com o juízo final aqui que houve, um juízo que houve de Deus a respeito sobre Moabe. E sobre esse juízo que houve de Deus sobre Moabe, nós vamos aprender 4 lições a respeito do juízo final. Então, Moabe, primeiro vamos entender o que é Moabe. Moabe é um nome histórico de uma faixa de terra montanhosa que hoje é conhecida, é uma parte da Jordânia, que fica ao longo do mar, fica ao longo da margem oriental do Mar Morto. Então, essa é Moabe. E ali houve um juízo sobre Moabe. E ali nós vamos entender o porquê que houve esse juízo, o que aconteceu para que houvesse esse juízo. E essas 4 lições, nós vamos entender o porquê aconteceu tudo isso ali, o que levou a acontecer tudo isso, serve também para a nossa vida hoje, de quando vier sobre nós o juízo final. A tão esperada volta de Jesus, onde tudo vai findar nesse mundo. E então, aqueles que estiverem diante do Senhor poderão alcançar a vida eterna. Então, nós veremos agora 4 valiosas lições a respeito do juízo de Deus. Primeira lição: a razão do juízo de Deus. Então, nós vamos ver agora 4 razões do juízo de Deus. 4 razões por que aconteceu o juízo de Deus lá em Moabe e 4 razões por que acontecerá o juízo de Deus conosco também no juízo final. Então, vamos lá. Primeira razão do juízo de Deus: porque Moabe confiou nas suas próprias obras. Vejamos no versículo 7, que diz assim: pois porquanto confiaste nas tuas obras. E aí eu não vou continuar lendo o versículo, porque nós vamos fazer a leitura de vários versículos para não nos alongarmos mais. Mas o início do versículo, ele já diz então aqui. Então, porque Moabe, ele confiou nas suas próprias obras. Então, o versículo já diz isso. Então, um dos motivos por que aconteceu o juízo de Deus sobre Moabe foi porque as pessoas confiaram nas suas próprias obras. E da mesma forma vai acontecer no juízo final. Porque as pessoas confiam nas próprias obras. Então aqui já demonstra que nós não deveremos confiar nas nossas próprias obras, mas sim confiar em Deus. Segundo motivo por que acontece o juízo de Deus. Porque Moabe ficou indiferente. Onde está isso? No versículo 11. Lá no versículo 11 diz:
Moabe tem estado sossegado desde a sua mocidade e tem repousado como vinho sobre as fezes. Olha, é bem pesado esse versículo, né? Não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso permanece nele o seu sabor e o seu cheiro não se altera. Esse versículo todo, resumindo, significa isso. Moabe ficou de forma indiferente, ou seja, estava tudo bem, tudo indiferente, para eles não se importavam com nada. E isso a gente vê acontecendo hoje em dia. Quantas pessoas se encontram no momento indiferentes com o que acontece no mundo, indiferentes com a volta de Jesus. Quando se fala Jesus está voltando, a volta de Jesus está próxima, quantas pessoas não estão nem aí com essa fala? Não estão nem se preocupando com a volta de Jesus. Terceira razão do juízo de Deus, porque Moabe era arrogante e orgulhosa. Vamos ver isso onde? No versículo 29. O versículo 29 diz assim: temos ouvido da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua sobrançaria, do seu orgulho, da sua arrogância e da altivez do seu coração. E tudo que está relatado nesse versículo, que são motivos que levaram o juízo de Deus sobre Moabe, nós vemos hoje também no nosso mundo. Infelizmente. Arrogância, orgulho, altivez de coração, e cada dia isso tem aumentado mais nas pessoas, principalmente nas pessoas que não servem a Deus. Então, é um motivo para que o juízo de Deus esteja sobre as pessoas. E a última razão aqui que nós vamos ver sobre o porquê, né, do juízo de Deus. Porque Moabe sacrificou aos ídolos. Vamos ver no versículo 35. Demais farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, aquele que sacrifica nos altos e queima incenso aos seus deuses. Deuses com D minúsculo. Porque o único Deus verdadeiro é o nosso Deus e é o único que se escreve com D maiúsculo. Então, nós vemos claramente aqui. E aí, nós analisamos hoje. Quantas e quantas pessoas servem a outros deuses e deixam o único e verdadeiro Deus de lado, se esquecendo dele, e foi o único Deus e é o único Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Então nós vimos aqui 4 razões porque veio o juízo de Deus sobre Moabe. E 4 razões, porque um dia Jesus vai voltar e fazer a separação do trigo e do joio. Segunda lição, o juízo vindouro. O juízo é certo. Deus anunciou. Vamos ver, lá no versículo 1 e 8 do capítulo 48. No 1 nós já lemos, ele falava que o juízo estava vindo, ia ser destruída Moabe, e no versículo 8, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a planície, como disse o Senhor. E Deus já vem também nos mostrando que Jesus está voltando. Na sua palavra fala da vinda do Senhor, e ele diz que ele virá sentado, montado num cavalo branco. Na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vai relatando ali em Apocalipse toda a vinda do Senhor, onde todo joelho se dobrará, todo olho o verá, todo ouvido ouvirá, e aí sim, todos estarão perante o Senhor como juiz de todos. Então, é anunciado por Deus o juízo vindouro. Deus está anunciando e ele é certo, como diz a palavra do Senhor. Também ele é vindouro, está diante da porta. Veja o versículo 16, o que diz: a calamidade de Moabe está perto e muito se apressa o seu mal. E nós temos visto também no nosso caso, nos dias de hoje, de acordo com os relatos bíblicos, que o fim está próximo. As profecias estão se cumprindo, cada dia mais se aproxima a volta de Jesus. Então, ele está
a porta, o juízo que está à porta. E ainda ele virá inesperadamente. E isto nós vamos ver não no livro de Jeremias, nós vamos ver em Mateus. Então nós vamos rapidamente ali ler em Mateus 24. Vamos lá abrir rapidamente em Mateus 24, 42. Vamos fazer a leitura de Mateus 24. Já estamos chegando lá. 42, falando que o juízo virá inesperadamente. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então a palavra do Senhor é muito clara, dizendo que nós temos que vigiar. Por que vigiar? Porque nós não sabemos quando será o dia. E virá, e muito inesperadamente. Então temos que ficar preparados, porque ele é vindouro. Terceira lição, a ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus, então? Que foi lá em Moabe e é para nós hoje também, de fugir. Veja no versículo 6. Fugi, salvai a vossa vida, sede como o asno selvagem no deserto. Então, nós temos que fugir de irmos para o inferno, fugir do juízo, da destruição e estarmos preparados para a volta de Jesus, para o juízo final. O fugir aqui é no sentido de fugir da morte eterna, da destruição final, porque ninguém é capaz de fugir do juízo final. Isso não, porque todos nós estaremos diante do trono para sermos julgados. O que nós temos que fugir e estar preparados é para que quando cheguemos diante do Senhor como juiz, nós podemos chegar ali e sermos julgados e recebermos a seguinte sentença. Receber a sentença de salvação, receber a sentença de vida eterna e não de condenação e ir para o inferno de morte eterna. Então, o fugir que Deus fala é salvar a nossa vida. E para salvar a nossa vida, nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e neste mundo deixar que Ele nos guie. Que Ele esteja sendo nosso Senhor, nosso Salvador. Esteja cuidando, guiando, e aí sim, tendo uma vida aqui, de acordo com a palavra de Deus, como Jesus sendo nosso guia, nosso Senhor e Salvador, quando chegarmos lá no juízo final, estaremos livres da morte eterna, em rumo à vida eterna. E a última lição, o único refúgio. O único refúgio, nós já falamos, é a rocha, que é Cristo. No versículo 28, ele diz assim: deixai as cidades e habitai no rochedo. E para complementar esse versículo, eu quero ler em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, que diz assim: e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra, olha lá falou para esconder no rochedo. E aqui diz, e a pedra era Cristo. Então, o nosso único refúgio, quando Deus não fala para a gente fugir, e fugir, se refugiar aonde? Aonde? Na rocha, na pedra, que é Cristo. Então, amados, diante dessas 4 lições a respeito do juízo de Deus, para que nós possamos escapar do juízo de Deus, para que não recebamos lá no juízo final a condenação, e sim a vida eterna, a salvação, nós temos que ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Portanto, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, continue firme na rocha que é Jesus Cristo. Aguente firme até a volta de Jesus. Mas se você ainda não entregou seu coração para Jesus Cristo, não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso agora, não perca mais tempo. Não é a pastora Cláudia quem está falando, é a palavra de Deus. Então, mude a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Receba-o, abra o seu coração. E livre-se do juízo final. Desse juízo de Deus, do juízo de Deus no juízo final. Livre-se da condenação da morte eterna. E receba
a salvação, a vida eterna, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração poderosamente e que você possa meditar nesta palavra e praticá-la na sua vida. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por esta terça-feira, por esta palavra que o Senhor colocou hoje para nos ensinar. Que nós possamos praticá-la para sermos abençoados e no final, lá no juízo final, ficarmos livres do juízo do Senhor e recebermos a salvação. Cuida de cada um de nós, das nossas famílias, nos cubra com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Continua abençoando nossa terça-feira, nossa noite que logo mais virá, abençoa todo o restante da nossa semana e fica conosco. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, foi um prazer, uma alegria mais uma vez estar com cada um de vocês. Na próxima quinta-feira, mais um devocional, mais uma palavra abençoada vinda do Senhor para nos ensinar e nos abençoar. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e eu aguardo você até quinta-feira, então, em nome dele.